Eu sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Desejo trazer uma palavra, o Senhor colocou no meu coração, o Senhor Jesus colocou no meu coração, trazer uma palavra para as pessoas que se afastaram da casa do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 23. Jesus Cristo falando, ele disse: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, achando-a varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então vejam bem, meus queridos e minhas queridas, eu preciso de trazer esta palavra, porque tem muitas pessoas que estão afastando da casa do Senhor, por causa de problemas na sua vida, ou por causa de problemas na igreja, ou problemas em outros lugares. Queridos, problemas não se corre dele. Problemas se enfrentam e se vencem ele. E só existe um jeito de nós vencermos os problemas. É buscando a palavra de Deus, é buscando lutar com Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Tem muitas pessoas que pensam que Deus está falando somente daquele país lá chamado Israel, daquela nação chamada Israel. Não, Deus não está falando somente daquela nação chamada Israel. Nós precisamos de procurar investigar a origem das palavras, para que nós venhamos a compreender aquilo que Deus quer falar conosco. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. O que são os louvores de Israel? Os louvores de Israel é quando nós estamos estudando a Bíblia, orando, cantando hinos de acordo com a Bíblia, evangelizando, fazendo algo de bom para o nosso próximo. Tudo isso são louvores de Israel. E Deus habita no meio destes louvores. Quando a Bíblia fala a respeito de louvores de Israel, a palavra Israel significa aquele que luta com Deus e prevalece. Ou seja, aquele que vence o problema lutando ao lado de Deus, lutando com Deus ao seu lado, ele prevalece. A salvação não é para qualquer um. A salvação é para quem tem fé. E quem tem fé, luta.
Ele nunca esmorece. Até o último momento da vida dele, ele luta com Deus ao seu lado. E por final, ele acaba prevalecendo e alcançando a salvação. Nós acabamos de ler aí, na leitura bíblica que eu fiz, o Evangelho de Lucas, onde estava escrito que o espírito maligno, ele sai da pessoa, eu entendo, quando ela busca Deus, quando ela luta com Deus, o espírito maligno sai dela. E sai, procura outros lugares para habitar, não encontrando, ele retorna. E quando ele volta, ele encontra a pessoa desapercebida. Ou seja, ele encontra a pessoa que não está mais orando, que não está mais jejuando, que não está mais lendo a Bíblia, que não está mais evangelizando, que não está mais procurando fazer o bem para o seu próximo. Por isso não está louvando a Deus. E se não está louvando a Deus, Deus não está com ela. E se Deus não está com ela, esta pessoa se torna presa fácil para o inimigo que retornou. E o inimigo retornando, ele encontra aquela pessoa vazia de Deus. Então ele entra. E como Deus havia limpado aquela casa, aí que ele se aproveita mais ainda. Ele entra, e além dele entrar, ainda chama mais 7, que estavam, 7 espíritos perdidos que estavam vagueando, procurando alguém. E o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Certa vez eu fui pregar para uma pessoa, e Deus me deu uma visão, que a obra de Deus é assim. A pessoa, ela para de buscar Deus. Ela fica um dia sem ir na igreja, o inimigo vem e passa uma cordinha nela. Vou fazer o gesto aqui. O inimigo vem e passa uma cordinha nela. Ela fica 2 dias sem ir na igreja, o inimigo vem e passa mais 2 cordinhas nela. Ela fica 3 dias sem ir na igreja, sem orar em casa, sem ler Bíblia, sem ouvir hino, sem evangelizar, sem entregar dízimo, o inimigo vem e passa outra cordinha nela. Aí ela continua sem Deus, continua sem ir na igreja. Aí o inimigo, e ela começa a xingar, a falar palavrão. Aí o inimigo vem e passa outra cordinha nela. E assim, ela vai se desviando dos caminhos do Senhor. E quando menos espera, ela se encontra assim, ó. Toda amarrada. Ela não tem força mais para caminhar para a casa do Senhor. Não tem mais força para caminhar para a casa do Senhor. Deus vai falar com alguém que está ouvindo este vídeo. Querido, querida, eu te amo, mas Jesus te ama muito mais. Você precisa urgentemente de retornar para a casa do Senhor antes que te suceda coisa pior. Eu quero o teu bem, por isso estou te falando estas verdades. Você precisa de entender que neste mundo existe uma luta espiritual. E se você lutar ela, você vence. Se você não lutar, você vai ser derrotado. Por favor, ame-se,
a si mesmo, ame os seus familiares, volte imediatamente ao primeiro amor, volte a praticar as coisas de Deus, volte a lutar com Deus para prevalecer, porque quando Deus está conosco, a vitória é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vejamos que, naquela leitura que eu fiz, Jesus estava fazendo aquele discurso, de repente uma mulher gritou do meio da multidão: bem-aventurado os seios que te amamentaram. Jesus Cristo virou para ela e respondeu assim: parabéns, obrigado pelo seu elogio, mas mais bem-aventurado são aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra que eu estou vos dizendo. Está um pouquinho diferente lá, estou fazendo uma interpretação minha aqui, mas é o mesmo sentido. A gente não pode mudar a Bíblia, é o significado da palavra. Então, meus queridos e minhas queridas, eu prego essa palavra de Deus, é porque eu não queria ficar famoso, nada disso não. É porque eu sei que através do YouTube alcança muito mais pessoas do que dentro de um templo. Dentro de um templo, muitas vezes, hoje você vai lá, tem 10, 20, 30 pessoas. Quando o ministério é muito grande, pode ter aí 1.000, 2.000 pessoas. E eu, através deste vídeo, eu consigo alcançar aí talvez 1.000 pessoas, 2.000, 100.000, porque este vídeo vai ficar gravado para a eternidade. Porque ele fica salvo no YouTube, então a qualquer momento uma pessoa pode acessar ele. Então ele vai crescendo em ser assistido cada vez mais. Porque a palavra de Deus não é como uma notícia espetaculosa, um furo de reportagem, aconteceu tal coisa e todo mundo quer ver. A palavra de Deus não, a palavra de Deus, ela tem eficácia hoje, amanhã, depois da manhã e daqui a 10 anos. Este vídeo que eu estou pregando agora vai ter a mesma eficácia que está tendo hoje. Meu Deus, só Deus para fazer algo tão maravilhoso. Uma palavra que se renova a cada dia. Aquela mulher falou: bem-aventurado os seios que te amamentaram. E ele disse: mais bem-aventurado é aquele que ouve e coloca em prática esta palavra que eu vos digo. Meu Deus, eu não entendo como é que alguém consegue viver sem Jesus. Jesus é lindo demais, ele tinha sempre uma resposta pronta na ponta da língua. Isso prova que verdadeiramente ele era e é Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. A sabedoria dele era tremenda. Quando ele chegou no templo, ele encontrou lá os poderosos. Os poderosos armaram uma cilada para pegar Jesus em transgressão. E eles chegaram para Jesus e perguntaram assim: é lícito pagar tributo a Roma? Porque naquela época havia um conflito muito grande, porque Roma, o Império Romano havia dominado Israel. E o povo de Israel não queria continuar
sendo escravizado, sendo dominado por Roma. E então aqueles fariseus, querendo colocar o povo contra Jesus, eles fizeram essa pergunta a ele: é lícito pagar o imposto a Roma? A tradução é essa. E é isso que eles queriam dizer. Jesus Cristo, então, pegando uma moeda, ele disse assim: de quem é esta moeda? Aí eles falaram: de César. César era o nome dado aos imperadores romanos daquela época. César era um título de nobreza. Então vejam bem. Aí Jesus Cristo, virando, disse assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Então o que eles estavam querendo dizer com isso? É porque ele sabia que aqueles fariseus não entregavam o dízimo. Ninguém consegue enganar Jesus. Tinha muitos daqueles fariseus ali que não entregavam Jesus, que não entregavam o dízimo. E aqueles fariseus religiosos da época estavam com inveja de Jesus e com medo de Jesus tomar o poder. Então, eles estavam procurando armar laços para que Jesus caísse nos laços e eles pudessem prender Jesus. Quando Jesus Cristo falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele falou a verdade e agradou tanto os romanos quanto os judeus. Por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Jesus Cristo ser crucificado. Mas quando chegou a hora, Jesus Cristo falou a verdade. Eu sou o rei, eu sou o filho de Deus, eu sou o Messias. Porque era chegada a hora dele. Então, meus queridos e minhas queridas, a palavra de Deus é uma coisa linda, maravilhosa. Lê a Bíblia. Volta para a igreja. Você que ainda não aceitou Jesus, aceita. A coisa mais gostosa que eu fiz na minha vida, eu estou com 62 anos de idade, eu leio Bíblia desde 7 anos de idade, eu aprendi a ler na Bíblia. E estudando também no colégio. Não posso desmerecer minhas professoras, não. E a minha mãe, que era uma professora do lar. Então, é lindo demais servir a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado. Temos que ter muito cuidado, porque o inimigo, ele não brinca. Ele quer nos destruir. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quanto custa uma Bíblia? Tão baratinho. Quanto custa você colocar uma internet na sua casa para ter um YouTube, para você poder ouvir hinos de louvor e de adoração a Deus na sua casa? Ouvir, se você tiver criança, se você tiver crianças na sua casa, vai no YouTube, pesquisa desenhos bíblicos. Cristina Mel, Diante do Trono Infantil, Esmilinguido. Eu sempre criei meus filhos assim, eu tenho 2 filhos. Então vamos ocupar nosso tempo com as coisas de Deus, gente. Porque Deus habita no meio dos louvores de Israel. Faça da sua casa uma igreja, da sua família uma família sacerdotal,
Você é o Israel na terra hoje. Você é aquele que luta com Deus. Você é aquele ou aquela que luta com Deus e prevalece. Vai prevalecer sim, em nome de Jesus. Não sei qual é o problema que você está passando. Pode ser o pior dos piores dos piores. Se você lutar com Deus, você vai prevalecer. Receba, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei o problema que essa pessoa que vai ver este vídeo está passando. Mas uma coisa eu sei, que aquele que luta com Deus sempre prevalece, assim como Jacó lutou e venceu. Foi mudado o nome dele de Jacó para Israel. Assim também, venha ser mudado o nosso nome de Jacó, de enganador, de mentiroso, de pecador, para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Eu quero continuar lutando com Deus até o fim, sem jamais perder o equilíbrio, sem jamais perder o controle. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta pessoa que está abençoada também venha receber, está ouvindo, também venha, ouvindo e vendo este vídeo, também venha receber esta bênção e venha entender a importância dela permanecer com Jesus, fazendo da sua casa uma igreja, e congregando também no ministério, sendo membro, batizando para ser membro, entregando dízimo, entregando as ofertas, obedecendo o pastor naquilo que está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vou falar uma coisa, mas antes eu vou encerrar a oração. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu vou falar uma coisa. Tem pessoas que me criticam por causa de eu pregar no YouTube. Tem pessoas que me criticam, pois eu sei que tem. Mas eu estou fazendo aqui aquilo que Jesus Cristo mandou. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então eu estou contribuindo para a salvação de muitas pessoas através da pregação no YouTube. Eu já tive mais de 160 mil visualizações. Quantas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus? E enquanto eu estou pregando, Deus está sendo louvado. E se Deus está sendo louvado, se Jesus está sendo louvado, então Ele se faz presente. Então, quando uma pessoa liga a televisão para ver o vídeo que eu estou gravando, Deus entra dentro da casa daquela pessoa no momento que ela está vendo o vídeo, na casa dela ou no serviço dela, ou mesmo se ela estiver esperando na rodoviária o ônibus chegar através do celular. Então eu estou levando Deus para as pessoas, porque eu estou louvando a Deus, estou louvando ao Senhor Jesus Cristo. Agora, se alguém conseguir provar que existe algum pecado nisso que eu estou fazendo, por favor, achegue-se a mim. Talvez eu esteja errado. Fala comigo. Prova para mim que eu estou errado. Mas você ainda que, mudando de assunto, você ainda que não aceitou Jesus, eu vou fazer a oração de aceitação. Você vai repetir comigo estas palavras. Senhor Jesus, solicito que você repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma e do meu espírito. E te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu não venha entrar em condenação, e que o Senhor venha salvar também o meu corpo de pecar. Também eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados, desde agora e para trás. Te peço, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor perdoe os meus pecados de agora e para trás.
E te peço que o Senhor mantenha os teus anjos acampados ao meu redor, para que eu não retorne ao pecado, assim como o cachorro que retorna ao vento, retorna ao vômito, ou o porco que retorna à lama, mas que eu venha ser uma bênção, que eu venha lutar junto com o Senhor e prevalecer, que eu venha ser um Israel de Deus na terra. Você que fez essa oração comigo, você aceitou o Senhor Jesus. Agora você procure um pastor, pergunte a ele, fale com ele que você aceitou Jesus e que você precisa de saber o que fazer para permanecer com Jesus. Não adianta ficar só dentro da sua casa e não ir na igreja não ir no templo não. Procura um pastor que você confie, que você sabe que prega a palavra de Deus com verdade e seja pastoreado por ela. Seja uma ovelha dela, desse pastor, dessa pessoa. Então vejamos, meus queridos e minhas queridas, se você levar a sério isso que eu estou falando, realmente crer no teu coração, tua vida vai mudar. Eu te garanto. Jesus te garante mudança. Jesus é o avalista desta oração que eu fiz por você. E assim que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer cada vez mais sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E também eu desejo solicitar a você que vai ouvir e ver este vídeo, que você faça a inscrição no canal. Quando você ver este vídeo, você vai ver um lugarzinho escrito assim, inscrever-se. Você clica em cima da palavra inscrever-se, depois vai aparecer um sininho, você aciona o sininho onde está escrito, tem 3 tipos de sininho, 3 ou 4. Você vai no sininho onde está escrito todas, clica em cima, no celular. Na televisão também tem a mesma opção, só que você tem que clicar com o controle remoto, no meio da bolinha de OK. Então vejamos bem. Solicito isso porque eu tenho 658 inscritos no meu canal. Eu preciso chegar a 1000 inscritos para que eu possa ser monetizado e eu possa ser remunerado pelo trabalho que eu tenho prestado. Eu estou aqui de madrugada na minha casa gravando este vídeo para que eu possa, através desta palavra, para que Deus possa, através desta palavra, alcançar muitas e muitas pessoas. Mas para isso eu preciso de ser remunerado, porque eu tenho despesas com isso. E também para que possa me animar, para que eu possa continuar com este trabalho. Porque não é fácil, é uma luta muito grande. O inimigo se levanta furiosamente contra a minha pessoa por causa disso. Te peço também que você que vai ver e ouvir este vídeo, ore em meu favor para que eu possa continuar este trabalho. E assim, agradeço a todos a oportunidade em nome do Senhor Jesus.